Olá, meus queridos. Já tinha um tempo que a gente não gravava, mas estávamos no tempo do Senhor. E eu acho que cada tempo que se passa, a gente precisa entender mais o que o Senhor quer de nós para aquele tempo. E para mim, Deus me fez parar algumas coisas, algumas atividades. O próprio Deus me parou. E ele me parou para que eu voltasse a algumas coisas que diz respeito às origens, que diz respeito àquilo que ele me chamou para fazer. E eu quero muito, assim, ter essa sensibilidade no espírito, que a cada momento que eu precisar parar um pouco para ouvir novas diretrizes de Deus, eu quero parar para ouvir essas novas diretrizes, eu quero estar sensível a isso. E eu gostaria de passar isso para você. Por isso, que a paz que excede a todo entendimento possa realmente encher você. Que assim como quando Daniel orava ao Senhor, em Daniel 9, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio diante de Daniel e ele trouxe para Daniel percepção e conhecimento. Que Deus traga percepção e conhecimento, mas não um conhecimento de intelecto, mas um conhecimento que possa fazer fluir as águas de Deus sobre a sua vida nesse tempo. Em Gênesis 5:21, eu quero compartilhar com você, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus me chamou para andar com ele. Deus chamou você para andar com ele. E o fato de nós andarmos com Deus, ainda que a gente sofra decepções, nós precisamos entender que o fato de andar com Deus nos fará enxergar o que ninguém enxerga. Andar com Deus faz toda a diferença em tudo que a gente fizer. E aí você pode me perguntar, como que eu faço para andar com Deus? Tudo começa por uma oração. Uma oração sincera, honesta, de coração rasgado. Em dizer para Deus, Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, me ensina a andar contigo. Espírito Santo, me ensina a andar contigo. Às vezes a gente tem uma facilidade de aprender através de pessoas, mas o que a gente precisa às vezes é se render à mão do Espírito Santo. Que o Espírito tenha essa liberdade de nos ensinar. E para isso a gente precisa gastar tempo. Ninguém quer gastar tempo com nada. Mas eu acredito que esse é um tempo onde nós precisamos buscar a Deus. Todos aqueles que aceitaram o desafio de andar com Deus, viveram coisas extraordinárias, que é a promessa de Deus para mim e para você hoje. O Senhor nos chama a viver algo extraordinário, a viver uma vida de extraordinário. Paulo, ele foi ao terceiro céu. Elias, ele não viu a morte. Enoque, ele foi transladado, ele foi arrebatado. Ele não viu a morte também. Todos aqueles que decidiram andar com Deus, eles foram um diferencial nesse tempo, no tempo deles. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. E porque Noé andou com Deus, Noé recebeu uma porção de Deus tão extraordinária que fez com que ele acreditasse em uma palavra de Deus. E por uma palavra, esse homem perseverou. E por causa disso, toda a casa de Noé foi salva, foi restaurada. Queridos, às vezes a gente está assim, meio que perdido, em meio a tantas palavras, a tantas diretrizes. Quando você abre o YouTube, tudo que você vê são direções, 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 direções de Deus. Mas sabe aonde que Deus quer te dar direções? Entra pro teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É tempo da gente parar de ser guiado só por vozes humanas. Não que você não vai ouvir a voz do seu pastor. Mas eu estou falando de uma forma figurada, para que você entenda. Há uma voz que clama dentro de você. Há uma voz que clama dentro de você, clama a sua atenção. Dê ouvidos a essa voz. Para tudo que você está fazendo. Entra num propósito de oração com o Pai. Fala, Deus, eu quero agora ouvir a tua voz pessoalmente. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Eu não preciso mais
ser guiado dessa forma. Eu não preciso, eu posso ouvir a tua voz, eu posso ouvir a tua voz. Porque depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, nós recebemos da parte de Jesus uma provisão de podermos ter um livre acesso ao Pai. E o Pai quer esse relacionamento comigo e com você, por isso é importante nós desejarmos andar com Deus. Existe algo maior do que nós podemos contemplar. Diz respeito a algo que seja menos de mim e mais de Deus. Quando o caráter de Deus começa a ser gerado no meu caráter, eu começo a experimentar aquilo que os meus antepassados, os meus pais espirituais, grandes homens de Deus experimentaram. E eu começo a ver a diferença de andar com Deus. Davi andava com Deus. Por isso Davi foi um homem bem-aventurado em todas as suas guerras. Davi, ele consultava a Deus porque ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Olha, há uma voz clamando no reino espiritual para que nós nos voltemos para Deus nesse lugar de intimidade, para que a gente volte àquelas práticas de entrar para o nosso quarto, fechar nossa porta e falar: o Pai é o secreto, e o Pai que nos vê no secreto nos recompensará. Por que a Bíblia diz que o Pai que nos vê? Porque o Pai vê a motivação do nosso coração quando nós entramos para dentro de um quarto para orar. Para de orar só pelas suas necessidades. A Bíblia diz que é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele já prometeu que vai acrescentar todas as outras coisas. A gente não precisa buscar os acréscimos. É um tempo de muitas incertezas, mas a maior certeza no meio das incertezas é de que Deus não perde o controle nunca. Tem um louvor que eu amo, que fala que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei. É tremendo quando nós podemos declarar, e eu vejo que o que Deus deu a Abacuque para que ele escrevesse isso, essa porção, que fez com que depois que Abacuque declarasse esse texto, ele disse: o Senhor, o soberano, ele me dá pés como de corças e me faz andar por lugares altos. Sabe o que quer dizer isso? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque durante uma noite inteira, o que se faz? A gente dorme, a gente descansa. E fala de descanso, por que a alegria vem pela manhã? Porque toda vez que a gente consegue descansar no Senhor, a gente começa a experimentar uma alegria. Amanhã começa a aparecer para nós e a gente sai daquele lugar de noite, de escuridão, de trevas. E a gente sai daquele lugar de choro. O choro dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã, ela vem logo depois que você aprende a descansar no Senhor. Quando você começa a aprender a caminhar com o Senhor. Porque o homem que anda com Deus já não é mais o mesmo. Todo aquele que anda com Deus, ele não é mais o mesmo. Quando as minhas reações começam a mudar, já mostra que as minhas faculdades foram trocadas por Deus. Deus muda até a sua maneira de pensar, Deus muda a sua forma de imaginar as coisas, o Senhor te dá uma inteligência espiritual diferenciada. Eu sou a medida das minhas experiências com Deus. Eu sou medida por minhas reações. Eu preciso ser dirigida pelos céus. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O fato não é nós tentarmos ser perfeito pela nossa conotação de perfeição, mas andar com Deus nos gera em nós essa conotação de perfeição. Somos perfeitos quando nós estamos andando com quem é perfeito. Deus é perfeito. Quando você anda com o perfeito, não tem como você caminhar de forma imperfeita. Por isso que ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Isso é tremendo demais. A nossa vida ela é definida pelas nossas escolhas. Deus quer que nós andemos com Ele. Por que Deus quer que nós andemos com Ele? Porque Deus governa aonde Ele é adorado. Quando nós andamos com Deus, a tendência é nós conhecermos mais a Deus. E quando conhecemos mais a Ele, não tem como não adorá-lo.
Porque quando você conhece a Deus, você começa a ver a glória dele sendo revelada, o coração dele sendo revelado. São maravilhas eternas, são tesouros guardados, são tesouros eternos. Quando você começa a contemplar os tesouros eternos, não tem algo além da entrega a se fazer. Você tem que se entregar, é só se jogar mesmo, não tem outra alternativa. Aí a gente começa a adorá-lo por tudo que ele é. A gente começa a reconhecer como Deus é, quem Deus é e o que ele é capaz de fazer por cada um de nós. Decida andar com Deus. Decida andar com Deus. E você vai ver as suas perspectivas mudarem, a sua maneira de enxergar a vida mudar. Porque aquilo que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar ao lugar que Deus te chamou para estar. Então guarda isso no seu espírito. Simplesmente decida andar com Deus. Feche os seus olhos. Que o Senhor te dê hoje uma visão unifocal, uma visão que só veja Deus. Que as perseguições, elas passam desapercebidas diante dos seus olhos. Que os ataques passam desapercebidos diante dos seus olhos. Que você simplesmente foque no Senhor. Que você olhe para Ele e só exista Ele. Só Ele ocupe o seu foco ocular. Só Ele ocupe toda a extensão do seu foco ocular. Que nós recebamos hoje, além de pés como de corça, recebamos hoje olhos como de pomba, um olhar unifocal, para olhar para Ele, entender que todo aquele que olha para Ele tem os seus rostos iluminados, os seus rostos não aparentam decepção. Olha para Ele e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Olha para Ele e o Senhor vai te fortalecer, porque quando os nossos olhos estão nele, nós enxergamos tudo do jeito que Ele nos mostra e não do jeito que a circunstância física tenta nos apresentar. A partir daí, as questões externas não conseguem abalar aquilo que está dentro de você, que foi gerado a partir desse andar com Deus. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome. Queremos renovar nossa aliança contigo, porque entendemos que o fato de andarmos contigo muda tudo. Quando andamos contigo, as decepções, Senhor, não são o suficiente para nos tirar do lugar que o Senhor nos chamou para estar. Quando andamos contigo, Senhor amado, é como se nada mais importasse. Quando andamos contigo, somos perseguidos, mas não somos abatidos, somos feridos, Senhor amado, mas nós não somos, ó Deus querido, destruídos, porque estamos em Ti. Aquele que anda contigo, Senhor, ele recebe uma percepção diferente. Então hoje eu te peço que o Senhor nos dê uma motivação de andar contigo. Que nós possamos voltar às origens que o Senhor tem nos chamado. A entrar para o nosso quarto, fechar nossa porta, Senhor, e orar o Pai em secreto. E o Pai que nos vê em secreto nos recompense. Que o Senhor contemple as necessidades de cada um dos meus irmãos que estão agora, nesse exato momento, Senhor amado, assistindo esse vídeo, e aonde esse vídeo chegar, que a glória do Senhor chegue junto. Deus, o Senhor sabe a motivação do meu coração. Não tenho necessidade alguma, Senhor, de crescer. Quero que o Senhor cresça e que eu diminua. O canal, Senhor, Ambiente de Glória, é um canal, ó Deus querido, para levar o teu evangelho, Senhor, genuíno, sem mistura, um evangelho que não foi diluído, um evangelho, Senhor, que traz transformação, que traz sede, fome de justiça, que traz necessidade de ter intimidade com o Pai. Meu Deus, que aonde esse vídeo chegar, aonde essa oração alcançar, haja corações quebrantados, corações rendidos, haja pessoas se reconciliando com o Senhor, ó Deus, e abrindo mão de decepções que passaram, abrindo mão de circunstâncias que às vezes abateram essa vida. Mas contudo, essa vida não é destruída, porque o Senhor é o nosso sustento. Guarda cada um de nós, dependemos disso, Senhor. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. Em nome de Jesus.